Bom dia, continuando aí os vídeos sobre minha vida, minha história, tudo que eu passei, tudo que Deus me revelou. E isso aí não é também que eu tô falando mal da igreja ou mal da sociedade. Não falando bem da dependente que não. Tem muito drogado que é ruim mesmo. E tem outros que são bons. Assim como tem médicos ruins e médicos bons. Assim como tem motoristas ruins e bons. Em toda a função, como tem políticos ruins, eu acho que tem muitos políticos ruins e poucos bons. Mas não é que eu quero falar, não. Isso é tudo para que as pessoas que passam por isso saber que tem um caminho, né? Que tem como vencer, né? Que aquilo lá não é só ele que está passando, né? Porque eu passei, eu tenho que passar para quem está passando. Isso vai ajudar muitas pessoas. E na sociedade, a mesma coisa, para a sociedade começar a ver com outros olhos o que é a dependência química, né? Porque um dia Martin Lutero lutou pela reforma, Martin Luther King lutou pela libertação dos negros. Então, os gays também têm a luta deles, que são bem melhor hoje. E eu acho que hoje o caso mais pior que tem no Brasil, no mundo, é a dependência química, o crack, né? Eles veem ele como um bandido, eles têm medo, eles não podem chegar perto. Não, eu nunca me contaminei, nunca roubei, nunca matei, nunca briguei, nunca fiz mal. Eu só fiz mal pra mim, né? Claro, e as pessoas ao redor sofrem. Mas não quer dizer que eu sou um demônio, sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa que faço mal, que eu não... um vagabundo, não. Isso é uma doença incurável pela medicina, não tem cura. E sendo que é muito forte, não tem como eu, como homem, me libertar. Existem tratamentos que aliviam. Por isso que é 1%, eu acho que o crack, né, e a pessoa ainda tem que ir todo dia, é um tratamento diário. Todo dia tem que ir, só por hoje, né? E eu vi que na igreja não, na palavra realmente o que tem ali é a boca de Deus. Então os profetas passaram por muita humilhação, por muita coisa ruim. Então ali eu comecei a me identificar. A maioria dos profetas não tinham nada, eram nada para a sociedade. João Batista vivia no mato, comia gafanhoto e mel. Jó saiu do lixo depois que ele perdeu tudo, né? E assim tantos outros que Jeremias, então, ele tinha como louco também. Ninguém escutava, o profeta chorão, ele chorava muito, né? As pessoas não escutavam ele. Elias quis se matar, as pessoas não escutavam ele, e ainda a rainha queria matar ele. E daí entrou em depressão e Deus falou, não, levanta-te e come. Ele mandou um anjo lá, e no outro dia, levanta-te e come, pois a sua jornada é longa. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. É assim que Deus tratou a depressão dele. E isso a gente tem que levar para nós. A gente fica bajulando, passando a mão na cabeça. Hoje em dia está cada vez mais as crianças. Agora parece que estão numa redoma de vidro, que não pode cair, não pode se machucar, não podem fazer mal para ela, né? Que já vão buscar as dores, eles vão lá defender ela. Não, deixa ela se virar, deixa ela cair. Isso é do homem, cair é do homem, levantar é de Deus. Deus cuida de nós. Deus cuida principalmente dos pequeninos, principalmente das crianças, né? Ninguém vai para o céu, né, se não for como uma criança. Isso quer dizer que é o nosso coração. Nosso coração tem que estar puro, né? Tem muita gente hoje grande aí, forte, mas o coração duro. Eu prefiro ser uma ovelhinha e o coração puro, né? A gente tem que amadurecer espiritualmente. Isso sempre crescer espiritualmente, amadurecer. Mas o coração tem que estar puro, porque Deus quer uma igreja madura. A igreja, a igreja é eu. A igreja não precisa estar lá na igreja em todo dia, não. A igreja é eu. Aqui a igreja começa aqui. Se eu não sair em paz da minha casa, depois tem a igreja casa, meu lar. Se eu não sair em paz do meu lar, meu dia vai ser muito difícil. Eu tenho que ter paz na minha casa. Uma mulher sábia edifica o lar, né? E o homem tem que tratar bem a mulher, né? Com amor, né? Os filhos têm que honrar pai e mãe. Hoje eles mandam nos pais. Estão longe de olhar para eles, assim tu vai ter vida longa. E os pais também não podem ficar incomodando os filhos. E assim vai, isso tá tudo na palavra. A palavra
nos diz tudo o que tem que fazer. Todas as respostas estão lá. Sempre quando eu tenho um problema, eu vejo que Deus dá minha resposta na hora ali, na palavra. Só que as pessoas, eu também sou, me incluo, se afastaram das palavras de Deus. Me lembro quando eu era criança, a gente ia todo domingo na igreja, e isso se perdeu. As famílias não tem mais, as famílias eram grandes, faziam churrascos, e se reuniam, né? Era tudo famílias grandes. Hoje não tem mais isso, é cada um no canto, sozinho, e quando se juntam, parece que eles continuam sozinhos, porque tá todo mundo no celular, com a cabeça longe, só tá o corpo ali. Ninguém fala mais de Deus, só de fofocas, do fulano, do ciclano, que aconteceu isso, que eu ouvi isso. Então, o mundo se perdeu de uma maneira, assim. E eu vejo que, como é difícil, né? A gente tentar lutar por uma causa. Tu não sabe o que fazer. Mesmo com as redes sociais. Eu muito tempo, eu tentei ajudar, fui voluntário, abri grupos, ajudei em fazendas, em clínicas. E muito tempo eu tentava ajudar de uma maneira, mas né, não adianta. Claro, adiantar sempre adianta, alivia, mas assim, é muito difícil, a sociedade é muito difícil. Eles brigam por uma causa, mas parece que eles não têm um norte. Cada um pensa de um jeito, cada um quer falar só, tem a sua razão, ninguém tem mais um norte. Tipo, eu penso de um jeito, o outro assim, o outro assim, o outro assim, o outro assim. E entrar num consenso. E todos lutar por aquele tipo. Não, no primeiro momento que aquilo lá dá errado, o cara que quis do outro lado, ele já mete o pau. Então eles não andam mais, não tem mais aquele caminho mundo. Porque a gente tem que se ajudar, uns aos outros. Deus queria isso, o Evangelho veio para isso. Né? Para que ninguém passe fome mais. Para que ninguém mais sofra mais. O Evangelho veio para isso, para a gente amar uns aos outros, para a gente perdoar. Porque o Evangelho só veio no momento que Jesus, porque no Antigo Testamento, ele era olho por olho, dente por dente, porque eles tinham um coração muito duro. Então não tinham, o céu, parecia que era Deus aqui e céu a terra, e Deus no céu. E eu até me converti, eu também pensava que assim, que Deus estava lá em cima e eu aqui. Então era uma oração distante, por isso que eu falo que eu não sabia orar. No momento que eu aprendi que Jesus é meu advogado, e ele que liga o céu e a terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, como está na Bíblia, aí eu comecei a sentir Deus no meu coração. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo. No momento que eu fui arrependido de coração, eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí comecei a orar novas línguas. E aí eu me batizei nas águas de novo, porque de nada vale, uma criança não tem pecado. Tu aceita Jesus? Não tem como. Se arrepende dos seus pecados? Não tem pecado. Aceita Jesus? Ela nem fala. Então eu me batizei de novo. Como diz na Bíblia, Jesus me batizou com 30 anos. Pensa? Então, certas coisas assim, eu não entendo. A Bíblia sabe que é pecado idolatrar santo. E adora um santo. Que o único é Jesus Cristo. O único que é digno de louvor, de adoração é Deus. Jesus e o Espírito Santo é o único que é digno. O único que a gente deve prestar adoração. Cultos, é o único que a gente deve prestar cultos é Deus. Não tem outro. Não tem outro. E ele fez a nossa imagem e semelhança para adorá-lo aqui na terra. Para a gente dar testemunho também. Como assim eu estou dando? Porque de que vale, né? Por isso que é pecado de morte. Idolatria, né? Como eu falei antes no outro vídeo. Idolatria vários trechos da Bíblia falam sobre idolatria. Mas vários, inúmeros, sobre adorar imagens, sobre adorar ídolos. Meu Deus. E eu não entendo como ninguém consegue prestar atenção. Ou eles não dão bola para a Bíblia, ou eles não leem mesmo. Eu acho que não leem também, né? E os dois juntos. Porque eu também nunca dei bola, nunca, sabe? Era uma coisa normal. Nós tínhamos nossos... a gente tem as nossas convicções, né? Então, por muito tempo eu vaguei. Eu vejo que eu vaguei. Era meio assim, daqui a pouco eu pensava sobre isso e lutava sobre isso, e vivia em função daquilo. Mas sorte que eu tinha uma família que me educou bem e eu não me contaminei, né? Com esse mundo, quando eu estive no mundão aí. Graças a Deus não contaminei. Até tentei algumas vezes, não vou mentir, né? Que eu tive algumas vezes que eu acho que uma vez só, né? Que eu tive um momento de roubo. Outras vezes foram que eu tirei de mim mesmo, minha mesmo. Isso aí eu roubava de mim mesmo.
Mas só uma vez que eu roubei e eu vi, não nasci para isso, que logo no outro dia já descobriram. E foi uma vergonha muito grande. Então eu não me senti bem com aquilo. Poderia ser preso até. Então nunca mais fiz esse caminho. E eu sempre busquei também falar a verdade. Mesmo sabendo que todos mentiam ao meu redor. Mas eu sabia que falando a verdade, eu iria agradar a Deus, né? E como é que é isso que vem me salvando. Porque Deus não vai abençoar o mentiroso. Deus não vai abençoar aquele que sacaneia. Deus não vai abençoar, tu vai se afastar da bênção. Então, eu falando a verdade, eu pensava, eu vou ficar mais perto da bênção, mais próximo, se eu enfrentar mesmo. Claro, às vezes, para me defender, eu tentava ocultar, mas eu sempre procurei falar a verdade. Então, quando eu me converti, ainda quando eu estava né, já liberto, né, aí sim, que não tinha nem desculpa para não mentir, né? Às vezes que eu menti foi para se defender, que também é errado. Mas foi uma vez que outra. A maioria das vezes eu falava, e sempre fui franco. Como a palavra diz, mais vale a repreensão do amigo, né? Mesmo que ele fica bravo, do que os beijos do inimigo, né? O que vale disso? Porque o que eu vou estar ajudando, vou estar sendo convincente com ele. E isso tudo assim foi um desafio para mim. Porque eu notava que eu tinha já essas características. Então eu comecei a ver, eu nasci enforcado. Era para não morrer, o inimigo já queria me matar na barriga da minha mãe. Eu nasci enforcado. E tantas outras vezes eu comecei a ver quantas vezes, olha, umas 100 vezes, sem mentira, Deus me livrou da morte. E saúde perfeita, sendo pela medicina já era para estar, não tem explicação isso. Que eu usei muita droga pesada, que já era para estar ou sequelado ou vegetando, no mínimo, ou morto, pela medicina, né? Por isso que a Bíblia fala mais uma vez sobre isso. Só que as pessoas sempre acreditam no homem. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do coração. Ele procede dos maus pensamentos. Então eu sempre tive pensamentos bons. As pessoas me julgavam, me apedrejavam, mas eu conseguia perdoar com o tempo, sabe? E eu tinha muita culpa, isso eu tinha muito. Mas quando a minha filha cantou Advogado Fiel, eu chorei que nem uma criança. Então ali Deus me tirou toda a culpa. E eu comecei a orar para ele liberar perdão, para ele blindar meu coração, os dardos inflamados do inimigo, né? Para ele me dar um coração novo, um sentimento novo, para nascer de novo, como diz na palavra. A gente tem que nascer de novo. Porque a gente é criatura. No momento que a gente morre daquele coração duro, a gente vira filho de Deus. Não é mais criatura. A gente se arrepende, aceita Jesus e a gente quer mudar. A gente vira filho de Deus. Aí a gente está assinado lá no livro da vida, nós estamos assinados. Então eu garanti lá, assinei lá. Se eu não me desviar, não voltar, eu vou estar já salvo. Aí a gente conhece a palavra, a verdadeira evangelho, que não é eu que vou viver o evangelho que começa a viver. Ele entra, quando a gente deixa ele entrar em mim, ele vai me mudando. Ele foi me limpando, ele foi me mudando, ele foi me moldando. É que nem isso tudo está na Bíblia também. O oleiro ali, né? Quando vai moldando o barro, nós somos o barro, nós vemos do pó. E Deus é o oleiro. Ele vai nos moldando. Isso leva um processo longo, porque eu tenho que estar sempre aberto para a mudança. A gente vai ter um processo, nunca notou que às vezes a gente repete o mesmo ciclo, porque a gente não consegue passar por aquele processo. De amadurecimento, a gente não consegue passar por aquele processo. Pode notar, ou é desculpar um irmão, ou um amigo, ou é fazer algo para o próximo que eu deveria ter feito e não fiz, e se repete, e eu não vou evoluindo. Eu vou ficando apesar de estar crescendo profissionalmente, e espiritualmente eu estou parado. E Deus vai te dando chance para aceitar Jesus, para pedir perdão. Ele vai te dando chance. Então hoje eu agradeço até pelo vício. Porque assim eu pude conhecer logo Deus. Pude logo pedir perdão para Deus, porque a maioria da sociedade acha que é perfeito, que não tem pecado e fica só olhando defeitos dos outros, sendo que fofoca já é um pecado. E, né, trair é outro pecado, que hoje todo mundo trai todo mundo. É uma bagunça isso. Fornicação é pecado. Então, quantos pecados ali você tem? Mentira é pecado, todo mundo tem uma mentirinha aqui, mentirinha ali, mentira ali, né?
para se dar bem, quer sempre se dar bem em cima do outro. Então, quantos pecados eles têm e não conseguem ver? E sendo aquele lá que está sendo apedrejado, às vezes nem pecado tem. Que tanto eles condenam a pessoa lá, às vezes nem pecado tem. Está lá com o coração puro. Assim como eram os profetas na Bíblia. Assim como Jesus veio. Jesus não tinha nada. Nasceu no meio dos bichos lá, numa manjedoura. Não tinha nada. Sendo Deus. Ele não tinha nada. Mas ele tinha o maior tesouro que eles ensinou. Por que ele falava tanto do tesouro, do reino, que ia ter um reino novo do tesouro, e todo mundo achando que ele ia ir contra os romanos lá, ia tomar conta e ia surgir, não, o reino é o reino dos céus. Nosso tesouro, maior tesouro aqui, ó, tá aqui dentro, que é a nossa alma, nosso coração. E é isso que a gente tem que cuidar. Porque senão eu posso ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo. Mas se não conquistar a alma, não de nada adiantou. Porque tudo vai ficar aqui. E eu também não. Pior, e esse é o pior. Então, começa a cuidar com o que fala, com o que faz, aonde faz. Lê em Tiago 3. Hoje mesmo aqui, a primeira coisa que eu li de manhã. Até eu vou virar aqui para não... Não sei se agora dá para virar mais. Deixa eu ver como é que vira aqui. Isso. Bom, eu vou ler. Quanto a ti, ó filho do homem. Até quebrou meu óculos hoje. Caiu, sentei em cima, né? Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um contra o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e assentam-se diante de ti como o meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Aí. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. E aí veio a minha palavra do Senhor. Profetiza contra os pastores de Israel. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentaram os pastores as ovelhas. Eu vou pular um pouco aqui. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreiro, e não se acrescentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Então ele buscarei as ovelhas, como o pastor busca, como o pastor busca o seu rebanho, no dia que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las